O simpósio vai discutir a relação de trabalho entre trabalho e capital no universo do cinema. O evento acontece na próxima semana e é aberto ao público. Nos dias 7 e 8 de maio será realizado no campus da UESB aqui em Vitória da Conquista o simpósio 1º de maio no cinema, Capital versus Trabalho na linguagem cinematográfica ano 2. E para mais informações eu converso agora com Cristiano Santos, que vai nos passar mais informações acerca desse simpósio. Eu queria saber qual é o objetivo dele. Pois bem, o objetivo do simpósio 1º de maio no cinema é exatamente destacar a importância dessa histórica relação capital-trabalho na linguagem cinematográfica e frisar também a centralidade do trabalho no que diz respeito à produção do espaço urbano, né? Do espaço geográfico com um recorte específico para o espaço urbano. Então o objetivo é esse, congregando estudantes e professores de outras universidades. A gente vai ter aí presente professores da Unicamp, da USP, né? Numa tentativa de congregar estudos e congregar pesquisas para a gente frisar essa questão da centralidade do trabalho e a relação histórica capital-trabalho. Qual a programação para essa edição? Olha, dias 7 e 8, a gente tem uma série de atividades aí dentro da programação do evento. Então, consta desde palestras até exibição e debates de filmes. A gente vai ter lançamentos de livros. Tem uma atividade cultural no último dia, que vai ser, por sinal, no Viela Sebo Café. A gente vai ter também minicursos, vamos ter conferências. Então, assim, durante os 2 dias há uma série de atividades para tentar atender o público do evento. Quem pode participar? Olha, na verdade, o evento ele se traduz na discussão de que forma ele se traduz. Ele se traduz tentando falar sobre globalização, sobre o mercado de trabalho hoje. Então é um assunto que é a pauta do dia, ele se traduz como pauta do dia. Ele é aberto para toda e qualquer pessoa que quiser participar, é claro, com ênfase aos estudantes, por exemplo, de cursinhos pré-vestibular, que pretendem agora, né, tentar uma vaga no ensino superior, assim como também os estudantes das graduações daqui da universidade, técnicos, professores, enfim, o evento, na verdade, é aberto, mas é claro, a gente dá uma importância maior como público, os estudantes, né? Tanto daqui das graduações, como do 3º ano do ensino médio e pré-vestibulantes também. Ok. E inscrição, como vai estar funcionando? As inscrições elas vão acontecer no dia 7, né, a partir das 8 horas da manhã, no local do evento, no principal local do evento, que é o auditório do CAP, lá na entrada da universidade. Aí, para a pessoa se inscrever, basta que ela esteja presente com a ficha de inscrição que vai ser disponibilizada lá no momento. Custa R$ 5,00 e mais a doação de 1 quilo de alimento. Ok. Muito obrigado pelas informações. Romário Farias para o UESB Notícias. Muitos problemas de saúde ligados ao estômago poderiam ter sido evitados se nós prestássemos mais atenção na hora de mastigar os alimentos. Uma mastigação correta pode ajudar na hora de manter a saúde bucal. Você já parou para analisar a maneira como mastiga os alimentos e qual a importância da mastigação correta? A grande importância da mastigação, a gente diria porque a digestão ela começa na boca. Então a formação do bolo alimentar, esse primeiro processo deve ser bem feito, porque a consequência de não fazer a mastigação já causa problema no estômago, né? A parte de gastrite, de má digestão. Todo esse sistema é causado por a não mastigação correta. Quando a mastigação é feita de maneira errada, pode trazer alguns problemas para a saúde e também ocasionar o desgaste dos dentes. Tudo que acontece fora do normal tem uma consequência. Essa consequência pode vir por dentes, né? Nos dentes, que é o primeiro elo, que a mastigação fora do padrão, ela pode fraturar os dentes. Ou o segundo elo, que a gente chama a parte de sustentação, que é a parte periodontal. E o terceiro elo, a musculatura. Então, nesses 3 elos que é formada a mastigação, o mais fraco arrebenta quando tem um problema. A digestão é a forma que o corpo aproveita tudo aquilo que comemos. Por isso, mastigar corretamente os alimentos é fundamental para uma alimentação saudável. Eu sei assim, que é importante porque para quando chegar lá no organismo, tá bem triturado, né? Senão faz mal você mastigar poucas vezes. Para mastigar bem, é importante comer tudo saudável. Bom funcionamento do organismo, do intestino. A saliva contém uma enzima que já inicia o processo químico dos carboidratos. Ou seja, quanto mais tempo o alimento ficar na boca, mais adiantada está a digestão quando chegar ao estômago. A digestão ela começa na boca. Então, a formação do bolo alimentar,
Esse primeiro processo deve ser bem feito, porque a consequência de não fazer a mastigação já causa problema no estômago, né? A parte de gastrite, de má digestão, todo esse sistema é causado por a não mastigação correta. Às vezes, na hora de mastigar um alimento, acontece de morder os lábios, a bochecha ou até mesmo a língua. Já aconteceu com você? Já direto, principalmente porque usa aparelho aí que morre mesmo. A hipertensão atinge cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil e muitos não sabem que estão doentes. Por isso é bom prestar atenção e saber quais são os cuidados para lidar com o problema. Nós vamos fazer um bate-papo aqui com o Dr. Hermano Sampaio, ele que é cardiologista, para falar sobre um tema que é muito comum na atualidade, é a hipertensão. E um perigo maior é que muitas vezes ela não traz sintomas assim para chamar a atenção realmente da doença. Que tipo de alerta a gente pode fazer para a comunidade em relação a isso? Isso é um bom a gente abordar esse tema na hipertensão. Eu vou me tratar aqui num linguajar bem simples, para que a população consiga entender sobre hipertensão. Hipertensão, para a gente como cardiologista, é o que mais traz os pacientes ao consultório. E, pessoal, hipertensão não tem sintoma nenhum, não existe sintomas. Existem vários trabalhos realizados comparando o sintoma ao padrão de hipertensão. Então, quer dizer o seguinte, que aquele indivíduo que tem hipertensão, ou seja, a pressão do sangue, das artérias muito elevadas, ela não sente absolutamente nada. A gente cansa de atender pacientes com níveis estratosféricos de pressão arterial e não sentindo completamente nada. Então, infelizmente, é uma doença que traz pouca gente ainda ao consultório na fase inicial, porque não dói nem tem sintoma. Então, isso é que eu deixo abordar a todos. E só se sabe se é hipertenso medindo a pressão em algum local de referência, seja alguém que saiba fazer a medida adequada. Bom, e a hipertensão é também um dos principais fatores de risco cardiovascular. Que tipo de consequências ela pode trazer? A gente hoje sabe, em tudo quanto é congresso, em tudo quanto é literatura médica, em tudo que é feito no mundo em relação às doenças, que há doenças geradas pela hipertensão, são as doenças que estão mais em moda e estão aparecendo mais, vou falar assim abertamente ao público, para a linguajar mais simples, que são as doenças que têm maior incidência na população, são as doenças relacionadas à hipertensão arterial, então ela que leva mais a ter doenças. A morte súbita, que é aquela morte de repente, a perder uma perna amputado, a perder os rins e premodiálise, a cegar, a ter infarto no coração, a ter os derrame na cabeça, que é aquela doença que o indivíduo fica paralisado, e tem muita gente que confunde derrame com infarto. Infarto e derrame são a mesma coisa, sendo quando o infarto acontece no cérebro, a gente chama de derrame. Quando o infarto acontece no coração, a gente chama de infarto cardíaco, ataque cardíaco. Então, a gente tem que se preocupar com a hipertensão. Então, diante de todos esses problemas, vamos finalizar com um alerta, né, para a comunidade, para que elas realmente fiquem atentas à prevenção, né, que é melhor do que remediar. Isso. A boa prevenção da hipertensão, pessoal, a primeira é procurar um cardiologista assim quando tiver níveis pressóricos alterados, tipo, não está normal, eu estou tranquilo, minha pressão está 18/10. Então, está normal, vamos procurar um colega, um especialista, para ver o porquê dessa pressão estar elevada. Às vezes é uma situação em que ela deveria estar naquele nível e a pessoa não pode ser categorizada como hipertensa. Mas, às vezes, não é o normal e ela realmente é hipertensa. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu for falar por prevenção de hipertensão aqui, nós vamos passar todo o período aqui, nós vamos chegar ao fim. Certo? O que a gente orienta aqui? Há um sinal de hipertensão, ou seja, a medida da pressão, seja anormal, procura um especialista. Não precisa de dados de pressão se está certo ou errado. Vai para um especialista. Dessa forma, a gente consegue evitar muita tragédia em saúde, principalmente as decorrentes da hipertensão arterial. Muito obrigada, então, pelas informações. Está feito o alerta. Camila Moraes para o ESB Notícias. Daqui a pouco, artesãos de Conquista expõem trabalho na quarta-feira de artesanato da cidade. Agora 6h48 e nós voltamos em instantes.